Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol. Mais uma vez aqui, contando com o seu like, com o seu hype, pedindo para que você se inscreva no canal, compartilhe também. E eu, Rafael Bellatini, na apresentação, pedindo a sua opinião, porque hoje é votação. Então a gente vai contar com a opinião de todo mundo. Estou acompanhado, mais uma vez, do Eduardo Massa. Tá tudo bem, Massa? O Massa não tá 100%. Eu peço até um pouco de desculpas aqui, porque hoje vai ser no sacrifício, né? No amor à camisa. Final do campeonato, a reta final tem que chegar assim, né? Mas se eu tiver um ataque de tosse aqui no meio do programa, já sabem, né? Quase ficou ali, ó, fez teste no vestiário pra ver se podia entrar no campo, mas tá pronto. Tudo bem, Rodrigo De Brum, de volta Tudo aqui? Tudo bem, bora lá. O Massa é o Ronaldo Fenômeno pra ver se joga a final da Copa e eu posso ser o Edmundo hoje, posso ser o animal. Você vai ficar no banco e vai ficar bravo porque ele entrou? Não entendi. Vamos ver o que acontece até o fim. Vamos começar a falar desse Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar, eu queria só trazer aqui, porque a gente vai falar quando a gente acerta e quando a gente erra também. Mas eu fui buscar aquele programa, nossa prévia, lá, né, quando a gente fez meses atrás, uma das primeiras edições do nosso podcast, a gente fez uma tier list do Brasileirão e tivemos dois erros graves. 2 erros crassos, né? Mas aí fica fácil, porque é só inverter. Aí a gente colocou o Inter brigando pelo título, junto com o Flamengo e com o Palmeiras, e colocamos o Mirassol brigando contra o rebaixamento. Né? O resto da turma acho que está até ali, porque por mais que tenha entrado o Red Bull Bragantino, o Bragantino se livrou mesmo faz 2 rodadas. Eu acho que a gente acertou mais do que errou, com certeza. O Mirassol é muito fácil de explicar, um time que estava subindo em primeira Brasileirão, então acho que é um erro para lá de justo, o que mostra o trabalho Sim. que foi incrível, a grande história desse Brasileirão foi o Mirassol. Eu acho que isso também é uma unanimidade, né? E a grande decepção é o Internacional. É o Internacional, porque mesmo que não caia, era um time que quando chegou no Brasileirão nós tínhamos alguma dúvida se colocávamos ele ali no bolo de cima, porque o Inter sempre começa a temporada com essa expectativa alta, né? Ali como o time que corre por fora, né? Mas nunca é muito normal falhar na hora que começa mesmo o Brasileirão, né? Então, eu acho que são esses os 2 maiores. E o Cruzeiro também, a gente tem que dar aqui um braço a torcer. Eu não esperava o Cruzeiro fosse tão bem. Eu defendi o Cruzeirão, hein? Eu lembro que eu botei lá Libertadores e ninguém mas o Cruzeiro... a gente foi no Cruzeiro na Sul-Americana, só que o problema era que o Cruzeiro estava vindo de ser eliminado naquele grupo da Sul-Americana que tinha o Mushuki Runa. Sim. E o Cruzeiro que o Rodrigo acreditava é um Cruzeiro que não existe mais, né? Que é aquele Cruzeiro do Dudu, Gabigol, não, mas é que eu acho que, dos se eu não me engano, tinha acabado de contratar, né? o Jardim, e eu tinha a expectativa que ele conseguisse arrumar o Cruzeiro. Foi mais nessa linha. Mas eu concordo com o Massa. O Mirassol é uma boa história e vamos dizer, uma das únicas boas histórias do Brasileirão nos últimos anos ainda. Que são os grandes investimentos. O Botafogo não dá para chamar de surpresa com tanto que investiu. Mas o Mirassol é uma cara nova, um trabalho realmente muito bem feito, que é uma coisa que é raro a gente ver no Brasil, né? Sim. Não, muito bem feito mesmo. E eu gostei ontem, estava acompanhando a entrevista coletiva do Felipe Luiz, ele elogiando o Guanais, né? Porque também a gente tinha muita dúvida, né? O Guanais era um treinador que tinha passagem por times pequenos, né? O trabalho mais longevo dele tinha sido na equipe do Operário Ferroviário. Passou 2 anos lá, levou o time para a Série B, depois disputou uma Série B e não tinha dado certo no Atlético Goianiense, né? Você fala, e aí? O que vem? Mas mostrou um trabalho muito bom e o Felipe Luiz elogiou. Ele falou que ele olha e falou, é uma coisa muito autoral, é um treinador que eu não vou conseguir copiar. Ele falou, eu vejo, eu estudo o Mirassol e eu não vou conseguir fazer porque aquilo ali é muito dele, né? E é muito daquela situação toda, então é bom ver. O Mirassol inverte um pouco a lógica do time pequeno que joga retrancado e que joga por uma bola, né? O Mirassol joga bem, o Mirassol quer jogar, faz um jogo aberto e consegue vencer grandes fazendo um jogo aberto. Ao contrário, por exemplo, do Cruzeiro do Leonardo Jardim, com muito mais investimento, que tem um estilo de jogo que eu esperava fosse o do Mirassol. Se fecha lá atrás, contra-ataque rápido, jogo bem vertical. O Mirassol consegue ter um jogo vertical, mas não é um time só reativo, é um time intenso, um time que joga no ataque, é um time que não se encolhe. Eu realmente me surpreende até mais por isso do que pelo resultado.
né? Porque como é que ele consegue fazer esse time jogar bola, né? Eu demorei para assistir jogo do Mirassol. Um time pequeno, com pouco investimento, com jogadores que até são bons, mas que muitas vezes desacreditados. O próprio Reinaldo, um jogador que foi dispensado ano passado pelo Grêmio. Foi no Grêmio. Que as pessoas já criticavam muito e criticaram no São Paulo. Um bom jogador, mas que nunca foi uma unanimidade, né? Então, ele consegue pegar esses jogadores e tirar o máximo deles. Eu demorei para assistir um jogo do Mirassol, sabe? Aquela coisa, né? Não era a primeira opção. Aí, quando eu vi que tava dando certo, ainda nas primeiras rodadas, você falava ainda assim... desconfiado, isso né? aqui é o Santa Cruz, né? Aquela vez que o Santa Cruz foi 3 jogos, 3 vitórias, é o Leicester brasileiro, e de repente o Santa Cruz foi rebaixado. Um pouco fez depois. Isso aqui daqui a pouco vai virar. E de repente, até porque não tinha feito um bom Paulista também, né? O Paulista do Mirassol foi ruim, com o Barroca. E aí eu comecei a ver, não, esse time tá legal, tá gostoso de ver, bom. É bom ver jogo do Mirassol. É bom. É bom, ó, até Guanais, a gente tá tentando falar contigo, não deixa crescer. Que bom, vai renovar, né? A gente tinha aquela coisa de qual que vai ser o próximo passo dele. Vai seguir na equipe do Mirassol para a disputa da Copa Libertadores. Vamos ver como é que vai ser também Libertadores, porque aí tem limitação de estádio. O estádio eles estão bem, pelo que a primeira fase. A primeira fase é o bem, quê? O problema é em seguida. Aeroporto, o aeroporto isso. internacional, aí já. Pode cair na Arapuca ali do Fortaleza também, que teve problemas para dividir elenco, né? E não é só a isso, questão logística, tem muitos desafios para o próximo ano. Exige um certo investimento, são muito mais jogos, tá entre os times que menos jogos fez durante o ano, então isso também influencia agora. Não dá para colocar o Reinaldo para jogar todos os jogos da Libertadores do ano inteiro. Coloquei aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, né, para a gente passar, só para dar uma olhadinha aqui. Palpite de quem cai, porque nós temos 5 times brigando contra o rebaixamento nessa última rodada, com 2 vagas em aberto. São 6, na verdade, né? É que mas o Atlético Mineiro... a gente pode descartar. Isso, né? É porque o saldo dele é -6, aí o Vitória, o Inter teria que tirar aí 12 gols. Acabou. 6 de um lado, 6 do outro, Isso, é impossível. Né? Não é impossível, mas seria, olha, eu vou ficar bem surpreendido se acontecer, tá? O Santos ainda corre um risco, mas para mim... acho que só abre a última rodada pra gente lembrar os jogos, ou Vamos lá. Vou abrir aqui a última rodada. Aqui. A gente abre a última rodada, tem aqui, ó. O Mirassol e o Flamengo já foi pro sábado, tá? 6h30 da tarde. O Vitória encara o São Paulo lá no Barradão. O Vitória, que é o 17º colocado com 42 pontos. São Paulo precisa de um empate para sonhar com a pré-Libertadores. Isso, né? O Ceará encara o Palmeiras. Palmeiras com a vida já definida do ano. O Ceará jogando em casa. Sport Grêmio já não tem relevância. Internacional e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino ainda também pensando, né, nessa vaga na Libertadores, se o São Paulo tropeçar. Se o São Paulo perder, o Bragantino ganhar, o Bragantino fica. O Bragantino pode ir para pré. E Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético tendo essa chance aqui, se o Vasco fizer 8, sei lá, a gente pode olhar mais. Fortaleza e Botafogo jogando no Rio de Janeiro, o Botafogo jogando pela vaga direta, né? Ainda depende aí da questão, olhar como que vai ser o jogo do Fluminense contra o Bahia, mas se vencer pode tirar ainda. Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro. O Cruzeiro já com a vida decidida também. Pensando no Corinthians, o Corinthians já está com a vida decidida também. Está pensando no Cruzeiro também. Na Copa do Brasil. E o Juventude também está com a vida decidida. Está pensando na Série B do ano que vem. E a tua pergunta era quem a gente aposta aqui... Isso, essas 2 vaguinhas que sobraram aqui, 18º, 17º, tem Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória e Internacional. Quem que a gente aposta nos 2? Olha, eu queria muito que o Fortaleza escapasse, porque eu acho que seria muito duro para o Fortaleza, por tudo que eles conseguiram fazer nos últimos anos de bonito, né, de fazer história, um bom trabalho, sem tanto investimento. Seria uma punição muito dura para uma temporada ruim ser rebaixado, né? Mas eu acho que Fortaleza cai abraçado com o Ceará, porque o Palmeiras, para mim, não vai querer se despedir com derrota. Você tem contra o Ceará? Eu tenho nada. Você não gosta contra. do estado do Ceará? Exato. Eu vejo os confrontos, eu fico tentando pensar nos resultados mais prováveis.
O São Paulo, apesar de ter feito 3-0 no Inter, acho que o São Paulo é um time Vitória, é um time despedaçado, é um time sim. que foi destruído pelo Fluminense há uma semana atrás e que não tem elenco por causa da quantidade de lesões, né? A empolgação do Vitória, inclusive como foi contra o Mirassol, isso pode ajudar bastante. O Vitória contra o Mirassol, aquele barradão completamente lotado. É muito... O Vitória eu acho que é um depende jogo, da torcida. Assim. É um jogo... Eu prevejo Vitória do Vitória. Eu prevejo o Palmeiras vencendo o Ceará, porque o Palmeiras tá ferido e vai querer pelo menos se despedir com uma vitória, né? Eu prevejo um Inter contra um Bragantino que não tem mais nenhum interesse no campeonato. Inter dando uma volta por cima. Não, mas nesse caso aí, o São Paulo perdendo pro Vitória, o Red Bull Bragantino venceu o Inter e tá na Libertadores. Fica com 15 vitórias e vai ele, né? Ele tem que ganhar o jogo. Ele tem uma motivação e outra coisa. Tem o Eduardo Sacha derrubando o Inter. Já pensou isso aí? Rapaz. 10 anos aí da valsa, acho que foi. Sim. Então. E lembrando aí que para abrir essa 8ª vaga, o Botafogo ou o Fluminense tem que... E o Botafogo, acho que o Botafogo tem que ganhar a Copa do Brasil, né? O Botafogo ou em casa é muito difícil pro Cruzeiro. Fortaleza. O Botafogo em casa é muito difícil pro Fortaleza. O Botafogo é um time que é o atual campeão e apesar de ter tido um ano difícil, ainda é um time que tá num outro patamar. E vai jogar em casa. É difícil vencer o Botafogo lá. E o Botafogo tem que ganhar. Né? Tem que ganhar. Então eu acho que vai ser muito difícil pro Fortaleza, viu? Eu infelizmente, eu apostaria num Fortaleza-Ceará na Série B. Ok. O Fortaleza eu acho que realmente também não vai conseguir se safar. Acho que chega uma hora que tem um limite. O Botafogo em casa brigando por vaga na Libertadores. Convenhamos que o Botafogo essa temporada foi uma bagunça, né? Sei lá quantos treinadores passaram por lá. 3, acho eu. O Botafogo foi O problema é que ele começou o ano sem técnico. Então demorou 10 anos para arrumar um treinador. Para ter um treinador. Depois demitiu lá, depois do Mundial, né? Demitiu não, ele tava saindo, né? Já o Arthur Jorge tava saindo já depois do Mundial, porque ele já ia fechar com o time da Arábia. Porque ele ia com o time da Arábia. Ele ganhou a Libertadores meio que fechado com o time da Arábia. Exato. E aí depois teve a loucura toda, e aí foi atrás do nosso amigo italiano. Foi pro Mundial, ganhou do PSG e o técnico é a coisa mais linda do mundo, volta, tá demitido, porque não jogou como o Botafogo contra o Palmeiras. É isso. Então, mas sim, eu acho que o Fortaleza não consegue também. Então, mas eu acho que o Inter vai cair. Mas eu acho que o Inter vai cair. Eu acho que o Inter, nesse momento, não tem capacidade para ganhar de ninguém. Se fosse contra o Sport, eu poderia talvez apostar no Inter. Sport ou Juventude. Mas fora isso, não vejo. Eu acho que cai o Inter e o Fortaleza. Eu acho que vai cair Inter e Fortaleza. Eu acho que vai cair Inter e Fortaleza também. Então todo mundo aposta no rebaixamento do Fortaleza? O Fortaleza eu acho que sim, pela situação de ter que jogar contra o Botafogo lá. Só uma questão aqui, né? Quem foi demitido do Botafogo foi o Renato Paiva, né? Paiva, isso. Foi uma péssima escolha do Botafogo, apesar de ter vencido foi a única, né? PSG, né? E depois ele comandou o Fortaleza e o grande responsável do Fortaleza tá aí é o Renato Paiva, pra mim, né? Porque o Vojvoda tava em fim de ciclo. E o Palermo fez um trabalho muito bom. Muito bom. O trabalho do Palermo é Perdeu-se muito bom. muito tempo com o Renato Paiva, provavelmente o pior técnico estrangeiro que já passou pelo Brasil. Nessa leva recente, sim. Acho que o pior de todos, porque assim, nós podemos ter tido técnicos piores, mas que passaram por pouco tempo. Eu não entendo a aposta no Renato Paiva, a insistência pelo Renato Paiva, pela quantidade de jogos ruins e trabalhos ruins, né? O trabalho que ele fez no Bahia, no né? Bahia foi pífio. Pífio. Depois o trabalho no Botafogo tem o título Ganhei do PSG. Ganhei do PSG. Que, aliás, é a melhor, né, inspiração para o Flamengo. Né? Sim. Se o Flamengo, porque os times brasileiros têm que já pensar... Já pensou se o Botafogo deu o caminho para o Flamengo ser campeão do mundo? Já pensou essa? Curioso, o Renato Paiva se despediu do Fortaleza com uma vitória. Há quantos jogos o Palermo ganha seguidos? 9? São 8 jogos, né? Agora, acho que são 8. Acho que são 5 vitórias, 3 empates. Uma invencibilidade isso, 8 jogos, sim. Com o Palermo, o Fortaleza, esses dias eu vi, era G6, acho, ou G7.
Depois de mais uma, eu diria que top 5 do campeonato desde que o Palermo assumiu. Mas eu acho que deu azar de pegar esse jogo lá no Engenhão. Vamos ver como é que vai reagir o Botafogo. Né? Também tem que pensar que o Botafogo pode poupar alguns jogadores. Quinta-feira já tem o jogo contra o Vasco, né? Exato. Então... Não, Botafogo não. Botafogo não. Vasco, Fluminense, Vasco, Corinthians e Cruzeiro. Tá certo. O Rodrigo falou que essa vaga, o Botafogo era o Vasco. O Vasco tá lá. Foi Exato, a confusão. eu esqueço do Vasco. Foi no nome, é o Vasco. O Vasco tá ali nessa onda. Vasco e Corinthians estão jogando pensando na Copa do Brasil. O Botafogo, Cruzeiro claro, também, tá né? pensando nessa. Cruzeiro também. O Cruzeiro também. O Cruzeiro vai entrar Cruzeiro nesse também. jogo aqui contra o Santos, né? Exato, só pra constar. Só pra despedir ali. O Flamengo já vai colocar time sub-20, viaja pro Catar no sábado mesmo. Então, a última rodada, no fim, tem essas questões. Ainda bem que o jogo do Flamengo é contra o Mirassol, que também já tá com a definida. Foi uma sorte, sim. Né? Foi a sorte aqui. Mas o que a gente veio fazer principalmente hoje, você desce aqui no site e vem aqui, escalhe a sua equipe e a gente vai montar a seleção do Campeonato Brasileiro. Né? E a gente vai num 4-4-2. Não sei se vocês querem formar de alguma forma diferente. Não, com um 4-4-2 facilita. Vamos no 4-4-2 simples, né? A gente depois adapta aí. É bom a gente tentar pelo menos ter um volantezinho nessa seleção. É bom. A gente vai colocar o treinador já? Sim, senhor. Abel Braga, né? Só se ele tiver de camisa rosa na foto. O Internacional, o Internacional não está disposto a acabar só com o presente e o futuro. Ele quer acabar com o passado do time também. Então, se ele puder acabar com a imagem de ídolos do time, ele vai dar um jeito. Não sei se ele não vai chamar o Falcão para fazer o pontapé inicial, que vai ser um gol contra. Bota o Gabiru, fez o gol, pega isso aqui, mas ele fura a bola. Vai fazer alguma coisa. Né? Tem um carinho imenso pela história do Abel Braga, né? Sou da turma do vinho lá. Não sei por que diabos, o que passou na cabeça do Abel Braga. De voltar, né? Pra voltar. Mas eu vou culpar. Por quê? Eu vou culpar a diretoria do Inter. Porque o Abel é de uma época que fala assim que quando a pessoa tá precisando de você é uma convocação. Então o Inter chamar, eu tenho que ir porque é história. Então o cara chamou, você fica meio assim, putz, se eu não for, vai parecer que eu não tô querendo salvar os caras, né? Que eu tô aposentado, mas... Qual foi o último trabalho? Primeiro, qual foi o último bom trabalho do Abel Braga? Foi provavelmente o Fluminense em 2012, que era um time muito forte, e com o Abel, que era uma pessoa da casa, que sim, sabia como é que funcionava o Fluminense, não precisava fazer um trabalho muito especial, forçar. Então foi o último grande trabalho dele e ele já era um técnico da velha guarda, né? Ele já é ali um canto do cisne. Depois daquilo, não tem mais nenhum grande trabalho do Abel. Ele tá aposentado, ele tem o que para fazer no Inter? O que ele vai fazer no Inter? Ele só tem a perder e o Inter também não tem muito a ganhar, né? Porque, eles queriam alguém da casa, alguém que pudesse em curto espaço motivar os jogadores. É um desespero total, porque já entra naquela história da mística, né? De assim, não, alguém que conhece, que vai puxar algo a mais, e não é o momento. Eu tô mais pro lado do Fara de Cobertura, que o pessoal falou, Ramon Dias é especialista em tirar o pessoal da zona de rebaixamento. Para você tirar, você tem que colocar eles na zona de rebaixamento. Exato. Então era Tava no caminho certo, Ramon Tava no caminho Dias, certo. Ele colocou primeiro e depois tinha 2 jogos para tirar. E agora não tem mais o cara, né? Então não tem o que fazer. E lembrando que o Inter teve muito próximo de contratar o Zubeldia. Eu não sei exatamente por que não rolou o acordo, o Zubeldia foi pro Fluminense. Pelo que eu li, eu não sei exatamente a fundo a história, mas parece que o D'Alessandro, como conhecia o Ramon, preferiu trazer o Ramon do que apostar no Zubeldia. Tá aí. E se conhecesse todos o Ramon de verdade... felizes, né? Então, pronto, mais um do passado do Inter sendo destruído aqui, exato, né? Que o D'Alessandro e Abelão, se eles outro. conseguirem esse feito de levar o Inter pra Série B, vai ser então complicado. tá aí. Eu acho que a gente fez uma pergunta também para toda a equipe do Gol, né? E foi unânime a escolha do treinador. Essa não tem como, né? Com o Rafael Guanais. É o melhor trabalho. Fora ele, o único candidato seria o Felipe Luiz. Não vejo outro nome que pudesse estar aí. O Leonardo Jardim também fez um grande trabalho. Tivemos outros bons trabalhos. Mas
para ser o melhor do Brasileirão. Para mim, só dois sim. candidatos, o Rafael Guanais e o Felipe Luiz. E eu acho que o desafio que teve o Rafael é infinitamente superior ao que teve o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, por vários momentos nessa temporada, parecia que ia fazer o Flamengo ruir e deu a volta por cima, então ele merece também consideração. Mas a verdade é essa, o Flamengo foi campeão nesses últimos 6 anos de 3 Libertadores. Esse vai ser o 3º Brasileirão. E com técnicos diferentes, trocando de técnico no meio do caminho. O Flamengo é campeão de várias formas porque tem o melhor time sempre. É o maior investimento, é o melhor time, o time mais estrelado. Então o Flamengo... Foi até campeão sem vencer com o Rogério Ceni, né? Na última rodada. Isso. Acho que empatou, né? E perdeu títulos como... Contou com o empate do Corinthians contra o Inter. Também, E perdeu títulos com o Renato Gaúcho, por exemplo, com 70% de aproveitamento. Ou seja, mesmo quando perdeu, estava lá. Independente hoje o surpreendente de quem é o estava Flamengo no comando, não competir. O surpreendente seria o Flamengo isso. terminar em 3º no Brasileirão seria uma surpresa. O brasileiro até que vinha... Tava abrindo mão. Né? O Flamengo focava muito na Copa do Brasil e na Libertadores por conta da premiação, então abria a mão, poupava no Brasileiro, mas esse ano eu lembro que foi conversado até no começo da temporada que eles iam focar no Campeonato Brasileiro. Eles tinham como meta conquistar de novo o Brasileirão e de lambuja levaram a Copa Libertadores ainda. A Libertadores também era uma meta, claro, mas o brasileiro estava mais no foco realmente. Vamos para o gol, pegar o nosso goleiro. A gente teve bastante divisão nos votos. Eu fico lamentando demais porque eu não consigo fazer piada com os caras do Corinthians. Eu poderia até falar que o Hugo talvez tenha sido bem, tá? Mas não fez um campeonato brasileiro também maravilhoso. Temos votos. O Carlos Ramos votou no Rossi. O Rossi também foi do Rian. O Brazão foi votado pelo Segura e pelo Gustavo Bica. O Walter ganhou o voto do Daniel e do Luiz Tavares. E o meu também. Mais um voto. 3. 3 não, 4, né? 4 votos, então. Walter, leva o meu voto também. Eu fiquei aí, eu acho que tiveram alguns goleiros que estiveram bem nesse Brasileirão. O Brazão é um, mas como já falaram aqui, o Santos sofreu muito em vários momentos, o que fez com que ele tenha tido uma Ele tá mais em evidência, maior, tá mais em evidência. Foi mais testado, por isso eu até não voto tanto no Rossi. Eu acho que o Rossi foi mais significativo pro Flamengo na Libertadores do que no Brasileiro, mas era também um candidato justo para mim. E eu acho que esses são os principais, né? Tivemos mais bons goleiros aí, mas acho que esses são os 3 principais. Surpreendente aqui, a gente começa a seleção brasileira e tem 2 representantes do Mirassol e ninguém mais. O Mirassol vai dominar essa seleção. Tira o print aí. E eu comentei com vocês ontem que é uma história curiosa dos goleiros, que 2 eternos reservas aí entraram em evidência nos últimos anos, né? O Rafael no São Paulo ganhou a Copa do Brasil, foi importante. E agora a gente vê o Walter aí, que é um goleiro que estava ali esquecido já. O Walter é um goleiro que eu há muito tempo falava que, para mim, ele tinha que ser o goleiro do Corinthians. Já fazia tempo que o Cássio estava naquela queda. Ele chegou a assumir a titularidade num momento, acho que o momento errado que o Tite fez ali. Depois o Cássio até recupera um bom momento no Corinthians, volta a ficar, mas ele tem a queda e o Walter estava lá. Exato. Né? A história do Carlos Miguel é muito antes com o Walter. E o Walter me passava mais segurança, eu conhecia mais do Walter, porque sempre que ele entrava e jogava muito bem. E o Walter estava livre no mercado às vésperas aí de começar o Brasileirão e o Mirassol contratou. Pô, é um goleiro de alto nível. Eles estavam com o Muralha lá, o Muralha que é um ídolo na cidade de Mirassol. Mas estava na cara que o Walter, assim que tivesse condições, jogaria e é um ótimo goleiro. Foi bem no Cuiabá já, ele é um baita goleiro. Lateral direita, esse é o grande problema do futebol brasileiro aqui, olha, por muito, tá? Por muito. Difícil. Você pega os candidatos, você vai ter poucos. Primeiro, é o Paulo Henrique, o Samuel Xavier, o William do Cruzeiro. Eu não sei nem se eu consigo pensar. Dado o momento, o Mateuzinho foi um bom no Corinthians. Dado o momento. Tá? Dado o momento, ele conseguiu ajudar. O primeiro terço ali de campeonato. Conseguiu ajudar com assistências, chutava de fora. Teve alguns momentos ali com altos e baixos, mas não entraria nessa competição. Para mim é uma disputa de 2. Ou eu votaria no William, ou eu votaria no Paulo Henrique. E o Paulo Henrique é um jogador que ofensivamente é muito interessante, é o líder em assistências. Eu fiquei com o Paulo Henrique. Acho que é um jogador que até chegou à seleção.
é uma coisa muito maior do que a gente esperava para a carreira dele, eu diria que até ele próprio. Mas fez um bom campeonato, eu acho que esse ano é dele. A questão é que o Paulo Henrique cresceu muito nesse campeonato. Se você me perguntar, Paulo Henrique, Samuel Xavier, William foi melhor ano passado do que esse ano. Eu acho que o Paulo Henrique foi quem teve o melhor momento ao longo do Brasileiro, embora o Vasco tenha vivido por vários momentos. E isso também atrapalha até o jogador. Eu acho que se o Vasco tivesse sido mais estável, ele poderia ter brilhado mais. Né? Aqui na votação, ele teve 1, 2, 3, 4, 5 votos. Só o Daniel que foi no Samuel Xavier. O Samuel Xavier, quem acompanha o Fluminense, vê que quando ele não está em campo, é um absurdo a queda de qualidade, né? Por quê? Porque a verdade é que quase nenhum time tem bons laterais direitos, né? Quando você encontra um lateral que cumpra, mesmo com 35 anos, que é o caso do Samuel Xavier, faz diferença, né? Faz diferença. Você ganha ali um jogador e é um ponto fraco para a maior parte das equipes do Brasil. Ninguém tem laterais que enchem os olhos. Vou colocar o Paulo Henrique aqui, porque vou falar que o Samuel perdeu pela falta de um cão. Se ele tivesse um cão. Faltou um cão guia. Ali, olha só essa seleção que começa com 2 representantes do Mirassol e um representante do Vasco, hein? Começa essa seleção, né? O Vasco que escapou do rebaixamento agora, aqui pelo número de vitórias ainda, exatamente, né? E vamos começar então a formar a dupla de zaga, vai? Vamos pelo menos colocar um campeão aí, né? Vamos começar. O primeiro que me aparece ali, Léo Pereira. Pra mim, Léo Pereira merece estar nessa seleção, sim. Não é só pra você, tá? Tô vendo aqui a nossa lista, é unânime. Léo Pereira, pelo menos dos nossos colegas que mandaram a lista, unânime, Léo Pereira. Você também vai no Léo Pereira? Você também, quer fazer? Meu voto também é Léo Vamos Pereira, lá, o Léo Pereira, acho que sem problema nenhum. Colocado aqui já na defesa. E quem que vai jogar do lado dele? Quem vai? Essa é a pergunta. Nós temos aqui alguns votos. Vamos lá. Eu acho que tem 3 candidatos só. Tem o Fabrício Bruno. O Carlos Ramos, o Daniel e o João Vitor Segura votaram no Fabrício Bruno. O Rian e o Luiz Tavares votaram no Gemes. E o Gustavo Bica votou no Léo Ortiz. O meu voto é Léo Ortiz também. Eu fico na dúvida aqui. Eu acho que o Gemes fez um campeonato assim maravilhoso. O Fabrício Bruno teve atuações de extremo destaque. Que até o levaram para a seleção também, né? Ser observado lá pelo... Mas eu acho justo a melhor defesa do campeonato ter a dupla, né, de zaga do campeonato também. Também vou votar no Léo Ortiz aqui. A gente fica com 3 votos. Eu voto no Léo Ortiz. Até porque eu vou torcer muito pro Léo Ortiz, dar parabéns para ele aqui, mas torcer para que o time dele seja campeão no futebol americano. Em fevereiro, ele tá comemorando muito título, tomara que em fevereiro ele tenha mais um motivo para comemorar. Tomara que dê certo. Eu tô torcendo por ti, hein? Mais uma vez torcendo por ti, hein, Ortiz. Tá fácil, assim, sem segundas intenções. Lateral esquerda, o enviado aqui foi unânime também, tá? Foi unânime. Isso aí não tem discussão. Aí eu quero ver. Na verdade, tem discussão. Tem 2 candidatos. Eu acho que tem mais um também que... Quando eu escrevi a minha seleção, eu deixei entre parênteses o segundo que foi convocado para a seleção, que é o Juba. Mas eu votei no Reinaldo, que ele teve um ano espetacular, é um jogador que realmente tem pouco crédito pelo que ele rende, mas o meu voto é Reinaldo para essa seleção. O Reinaldo é engraçado porque eu sempre tive a sensação, quando ele estava no São Paulo, que ele era muito de uma crítica do torcedor são paulino, de talvez mal acostumado com os tempos que tinha, mas ele era um jogador que era tão estável, você colocava o Reinaldo, você sabia o que ele ia fazer. Era exatamente aquilo tanto no ataque quanto na defesa. Isso, você sabia exatamente. Então é muito bom você ter um jogador que tem essa estabilidade, de certa forma. Ele não é nenhum craque, mas é alguém que você pode contar. Ele não vai te surpreender, dificilmente você tem um jogo que seja muito abaixo para ele. Inclusive, foi unânime, tá? Eu acho que aqui tem uma diferença grande entre a lateral direita e a lateral esquerda. Nós temos bons jogadores aqui na lateral esquerda no Campeonato Brasileiro. O Luciano é o único que podia roubar essa vaga do Reinaldo, mas eu voto em Reinaldo. Eu gosto muito do Piquerez. Mas eu acho que no Brasileiro ele não se destacou tanto. Dessa vez não tanto. Eu gosto do Bernabé e o Inter também tá numa draga difícil, né? Kaique do Cruzeiro é um lateral bom também, viu? É um bom, eu acho que só vai crescer. O Enzo Dias também é um bom jogador. Até a lateral esquerda tá interessante. O Enzo fez bons jogos. O René é aquilo que nós conhecemos, mas também fez jogos excelentes. O Guilherme Arana já foi, mas ainda é bom jogador. Mas ainda é um jogador de seleção brasileira, né?
Então nós temos aí jogadores interessantes, o Alex Telles, o Flamengo também tem opções ali na Tem o esquerda, Alexandre, né? que é O na Alexandre, seleção, que a enfim, gente não considera muitas vezes porque acha que faz o trabalho mais defensivo. Na direita, ninguém votou no Royal? Pô, jogador europeu. A gente vai de Reinaldo aqui, foi unânime. A galera mandou por lá e eu acho justo a gente falar bastante do Juba, mas eu acho que o Reinaldo ele tem que ser mais valorizado, né? E até Sem pelas dúvida. marcas dele, por ter sido jogar onde ele estava jogando, eu acho que E ele muito tá bem. um gol de igualar o Paulo Baier e o Gabriel, que o Gabriel lateral direito, o carequinha, de ser o defensor com mais gols em uma edição do Brasileirão. Gabriel, filho Ele do... tem 13, do filho do Vladimir? Vladimir, sim, e os dois têm 14. O Baier e o Gabriel têm 14. Então, eu nem sei se o Reinaldo vai jogar aí a última partida, mas Ah, possivelmente. acho que joga. Até porque o Mirassol vai pegar o sub-20 do Flamengo e com a oportunidade de ser... De carimbar a faixa, E de né? ficar invicto em casa. Uhum, também. Flamengo e Mirassol vão terminar o Campeonato Brasileiro invictos em casa, né? Se o Mirassol acabar não perdendo esse jogo aqui, né? Que é muita coisa, né? Bom, vamos lá para o meio de campo. Tá nessa formação aqui, mas a gente vai começar com 2 volantes. Começa pelos volantes, sim. Vamos começar pelos Acho que volantes, sim, então. pode ser. O que vocês... Volantes. Posso começar? Essa Posso? pra mim é difícil, viu? Foi uma das posições mais difíceis, mas na minha seleção eu quis deixar mais equilibrada. E também escolhi um jogador que esse ano foi chamado pelo Ancelotti, que fez a primeira metade dele do Brasileirão, foi melhor do que a segunda. Mas o Jean Lucas é um jogador que eu gosto bastante. Tem uma saída de bola ali boa, um jogador que controla bem o ritmo do jogo, eu gosto. Eu votei no Jean Lucas aí como meu primeiro volante. Né? Jean Lucas também ganhou o voto do Gustavo Bica. Eu acho o Jean Lucas um nome interessante. Aqui, para mim, essa posição difícil. Por quê? Porque você pega o campeão e você tem 2 jogadores bons, o Pulgar e o Jorginho. Mas o Pulgar jogou, acho que 16 jogos. O Jorginho entrou no meio do campeonato e, na verdade, o Flamengo teve um rendimento até pior com ele em termos de pontos do que sem ele. Então, não foi um jogador que mudou o time. Eu vi que muita gente colocou na nossa equipe o Jorginho. Eu acho uma escolha errada, porque é um jogador que fez menos de metade do campeonato e não mudou o patamar do Flamengo. O patamar do Flamengo continuou o mesmo. Carlos Ramos, Daniel e o Rian. Não, e também tem o Luiz Tavares. Então o pessoal já pode passar no RH. A outra... Foi escolha errada? Já passou a dica. Foi um prazer. O outro candidato ao título, o Palmeiras, não teve grandes destaques assim na posição. O Palmeiras fechou ano praticamente sem volante em campo, né? Eu acho que a melhor dupla mais consistente do campeonato foi do Fluminense, com o Martinelli e o Hércules. Eu votaria no Martinelli. E o Cruzeiro teve o Lucas Romero, que talvez não seja tão, vamos dizer assim, um futebol tão atraente, mas é um futebol de muita raça e para o estilo do Cruzeiro também é bem interessante. Então, para mim, eu votaria num único volante aí e ficaria com o Martinelli. Se tiver que formar uma dupla, talvez com o Romero. Tá difícil aqui então agora, hein? Soma aí o Romero e o... Pera aí, que travou meu celular. É sempre assim que funciona. Os votos que a gente teve aqui, Lucas Romero, teve do Carlos Ramos. Carlos Ramos foi de Alan Patrick, Lucas Romero, Jorginho Arrascaeta. Teve voto do Genonade também, Jorginho, Lucas Romero, Matheus Pereira e Arrascaeta. Se a maioria colocou o Jorginho, Lucas não tem como fugir. Lucas Romero, eu acho que tem 3 votos, Lucas Romero. O John, do Red Bull Bragantino, teve voto. Danielzinho, do Mirassol. O João é mais ofensivo, né? Mais ali pra frente. O Arthur teve um voto também aqui. Gente, vamos fechar com Lucas cabeça Romero? de área só? Não querem fazer um... A gente pode ser mais unânime e colocar o Lucas Romero. E o Jorginho, não? É o que teve mais votos, querendo ou não. A gente tem que ir de Jorginho. Mas é um voto errado. Você tá querendo também... Eu voto acho da maioria da nossa... Eu votava no Ranieri, mas tudo bem. Um extremo absurdo. Ele fez nem metade do campeonato, né? Eu votaria no Jean... Continuo no Jean Lucas. Então, vamos colocar um volante só. Vamos num volante só? Eu acho que é a posição que... É isso. A gente tá meio discutindo. 4-1-2... Não, tem 4-1-3-2 aí? Não.
Tem. Lógico que tem. Então pronto. Claro que tem. Temos todos aqui. Tá tirando. Então vou colocar o Lucas Romero aqui na frente. E aí nós vamos para 3. Três jogadores. Tem um que é unânime que dispensa discussão. Quem craque do campeonato, aqui, né? O craque do campeonato. Né? Eu vou colocar aqui logo o Arrascaeta de uma vez. Porque é ele. Eu me atrapalho. O Arrascaeta foi o craque do campeonato. Não tem, acho que, nenhuma dúvida quanto a isso. Foi um jogador que foi muito criticado, inclusive por mim, no início da temporada, porque é um jogador que peca muito na intensidade. A gente falava que jogar ele e o Pedro era um erro, principalmente no Mundial, quando teve um clima competitivo, um nível competitivo maior. Isso ficava visível, mas o Felipe Luiz também acertou muito no posicionamento do Arrascaeta. O Arrascaeta está com muita liberdade. O Arrascaeta hoje não é um meia, né? O Arrascaeta, para mim, nunca foi exatamente um meia clássico. Mas hoje ele é quase um hoje em ponta dia que vai para o meio. Ele é quase um segundo atacante ali. Ele é um homem que fica na frente mesmo e corresponde, né? Corresponde com gol, com passe para gol. Sim. É um jogador inteligente, é um jogador habilidoso. O faz a diferença, né? O Flamengo jogando com ele, o Flamengo é um time estrelado, mas jogando com ele é diferente quando ele não tá. É outro toque. É engraçado, porque eu vou lembrar mais um ano que a gente vai falar assim, nossa, realmente o Cruzeiro levou a melhor, hein? E ficou com o Rodriguinho lá e o Arrascaeta foi pro Flamengo. Que horrível. Teve essa, que loucura, teve essa aqui, né? Cada troca, né? Além do, vamos lá pros lados aqui do Arrascaeta. O Arrascaeta consolida a sua posição como jogador estrangeiro, acho que o mais vitorioso, com certeza, e mais importante da história do futebol brasileiro. Acho né? que sim. A gente não digo melhor, talvez a gente tenha tido melhores jogadores, mas nenhum teve a consistência no futebol brasileiro e a quantidade de títulos que o Arrascaeta, né? Nenhum foi tão vencedor. São 17, e sendo o protagonista, 17 troféus. Né? Sendo só no Flamengo, e o que ele conquistou só no Cruzeiro. Flamengo, fora os né? do Cruzeiro. Então é São mais de 20 impressionante. títulos E no Brasil. sempre como Sempre como protagonista. Isso que é então importante. a gente não pode diminuir isso. Né? Carreira longeva e carreira com muita qualidade. Isso sendo um jogador que virava e mexia, tinha problemas físicos, né? Então ele tinha uma dificuldade, várias vezes ia para a seleção uruguaia e voltava machucado. Essa temporada até foi uma das que ele teve melhor fisicamente. Sim, né? sim, né? Surpreendente aqui. Quem que a gente vai colocar dos lados aqui então? Tem um pra mim que é muito fácil também, que acho que não tem como deixar fora. Que Mateus é o Pereira. Matheus Pereira. Sim. Matheus Pereira. Matheus Pereira foi lembrado. É aquilo que o Massa disse, né? O Cruzeiro foi talhado para jogar assim, verticalmente, e muito disso se deve ao Matheus Pereira e a qualidade que ele tem para encontrar ali passes para o centroavante. Enfim, acho que o Matheus Pereira fez um campeonato muito bom. Até acho que ele deveria ter sido testado na seleção brasileira em algum momento. Não sei se ainda vai, me parece que não. Não, acabaram os testes, né? né? Mas acho que o Matheus Pereira merecia uma chance na seleção, até pelo tudo que ele tem feito no Cruzeiro desde do ano passado já. Concordo, para mim acho que todo mundo também é quase uma... Esse não é uma unanimidade? Não. Para mim é quase deveria ser, né? Eu acho que ele tem que estar. O futebol do Cruzeiro passa muito por ele e pelo artilheiro do Brasileirão, né? Que aí a gente ainda vai falar, com certeza. E então acho que o Matheus Pereira tem que estar. É engraçado porque até na nossa votação dos colegas que mandaram, que eu vou dar uma cornetada aqui agora, eu não sou o Massa, mas vou cornetar. Eu achei estranho a gente ter mais o Alan Patrick do que o Matheus Pereira. Porque o Alan Patrick, ele teve um bom momento, né? E teve um momento que fez muitos gols ali, mas ele é muito a representação do Internacional. Ele, nos últimos tempos, tem sido assim uma negação, tem sido complicado vê-lo em campo. Eu não consigo colocar ele aqui. Ele teve bastante votação, mas eu não consigo ir pro Alan Patrick, não. A torcida do Inter, inclusive, tá... A torcida tá maluca com ele, sim. Eu não colocaria. Quem completa esse meio campo aí? Nós temos aí, vai ter que cair aqui no Vai ter O que meu cair voto, no menino John meu John. voto aqui é o John John, hein? John John. John John foi Um lembrado outsider aqui. nessa Ele guardou votação. mais um ontem, né? Foi o Luiz Tavares, o Segura também foi no John John. Vocês vão fechar no John John? Acho justo. Eu acho, o que eu falei com vocês ontem é que eu acho que eu ainda não colocaria ele numa seleção, porque eu acho que foi o primeiro ano dele Mas em esse alto ano. nível. Eu acho que ainda,
Porque a minha seleção tinha 2 volantes e 2 meias. Aí nisso ele, para mim, ficava atrás do Matheus Pereira e do Arrascaeta. Como agora são 3, eu acho que ele pode entrar. Foi o principal jogador do Bragantino. Eu sou um pouquinho... eu vou naquela linha de não votar tanto em jogadores de equipes que fizeram um campeonato ruim. Só que ao mesmo tempo eu me desminto nisso porque o Paulo Henrique tá lá, né? Mas jogador de seleção. Mas acho que o John merece. É um jogador que o Palmeiras deu pouco espaço. Ele jogava pouco com o Abel, de vez em quando entrava ali no segundo tempo. E foi uma bela contratação do Bragantino. Mesma coisa que eles já fizeram com o Elinho do São Paulo antigamente. Sim. O Bragantino faz bem isso de aproveitar jogadores... Só acho que ele paga muito caro. Eles pagam caro, sim, mas eles fazem bem esse trabalho de puxar jogadores dos grandes que não tem tanto espaço. O John é mais um caso desse. Só que ele paga muito caro para esses jogadores que estão pouco espaço. Sim, isso eles pagam caro. Acho que eles poderiam pagar um pouco menos ali. A gente tem unanimidade no ataque. Eu acho que também cabe pouco espaço para discussão aqui, né? Sim, já podia estar montado sim, até sim, é Rony e Vegete, né? Não, tem aqui o Pedro Raul. E o Yuri Alberto. O Yuri Alberto. Isso. Uma dupla que poderia ter sido toda do Corinthians. Eu acho um absurdo não estar aí o Everaldo, hein? Então, a gente pode fazer várias seleções. O trabalho tático que ele faz, né? A gente pode fazer aqui muita discussão, mas vamos lá, vou colocar aqui o Vitor Roque, que no pós-mundial foi quase perfeito. O Vitor Roque também é muito essa impressão final, né? Mas eu acho que ele merece. Não, mas é o pós-mundial inteiro, porque ele volta do mundial e já tem aquele jogo lá e depois ele vai fazendo gol. Porque até o mundial ele tava indo muito mal. Uhum. Até o mundial ele tava crescendo. Ele tava crescendo já antes do mundial, mas não conseguia fazer gols, ele criava a chance, mas não fazia, né? Uhum. Então, os milhões que foram pagos por ele não tem cabimento. E o outro que foi unânime foi o Caio Jorge. O artilheiro do Brasileirão. Jogador fundamental pro Cruzeiro também. Né? É um jogador que teve um período de queda. Ele chegou a estourar, ele ficou muito tempo parado nos gols dele, né? O artilheiro do Brasileirão, mas ele ficou muito tempo parado ali. De repente ele volta a fazer e ele mostra... Ele até disse que estava oferecendo o bicho pros jogadores do Cruzeiro que davam assistência para ele e tal, que ele queria fazer... Enfim, assumir a artilharia do Brasileirão, que era uma coisa que o Cruzeiro não tinha há algum tempo. Mas o Caio Jorge, aliás, os dois eu acho muito interessante. Os dois foram para a Europa. O Caio Jorge arrebentou o joelho lá na Juventus, né? Jogou times menores da Itália depois. E não vingou na Europa, mas é um pouco por lesão. O Vitor Roque já é um caso diferente. Acho que é mais rendimento na Europa. O dele não foi bom. Também teve o problema dele psicológico. Mas jogadores novos ainda, eles têm aí por volta de 22, 23 anos, ainda podem voltar para o futebol europeu, ainda podem entregar alguma coisa para a seleção. Ciclo de então seleção. eu acho que o mais importante em termos de futebol nacional é isso, são jogadores aí para o futuro que podem ser importantes também para a seleção brasileira. Unanimidade que a gente teve aqui foram então o Reinaldo, lateral, o Léo Pereira, foi unanimidade, o Arrascaeta, Caio Jorge, Vitor Roque e o Rafael Guanais. 5 jogadores e o treinador. O treinador. Uhum. Acho que é um bom número até para... E fechamos aqui. O curioso... Fecha, né? O curioso é nós vermos que o Palmeiras não tem ninguém além do Vitor Roque nessa seleção, apesar de ter lutado pelo título contra o dinheiro Flamengo, investido, né? E pelo dinheiro investido. Acho que... Mas isso eu já discutia bastante aqui. Eu sempre achava que a principal peça do Palmeiras era o Abel Braga. Abel Ferreira. Aliás, a fase dos Abéis tá ruim, tá? Não é tão ruim desde Caim. As declarações lamentáveis, mas assim como a minha, acabou de ser, né? Mas o Abel ex-Braga, né? Que é essa manchete sempre lá. O Abel Ferreira era o grande diferencial. Era ele que fazia esse time funcionar. O Abel, para mim, só se perdeu um pouquinho no personagem. Ele precisa aprender a perder. Eu ensino isso bastante pro meu filho, mas meu filho tem 10 anos. É a escola portuguesa do Mourinho, né? Então, mas... Uma escola que, infelizmente, tem lá vários seguidores. Não é exclusividade dele, né? Acho que a gente tem vários técnicos brasileiros que também não sabem perder. Mas nos últimos tempos ficou muito assim, o título tem asterisco, né? Foi quase um campeonato manchado, né? Foi lá, o chororô, foi a mesma coisa, né? Foi uma coisa ficou feio, caricata. Ficou feio. Eu acho que o Palmeiras investiu mal, ponto. E investiu mal, não há o que falar. Até o Vitor Roque foi uma aposta ousada que depois deu certo.
mas por um tempo parecia ali que ia ser mais um tiro no pé. O Paulinho foi um tiro no pé. Esses jogadores que o Palmeiras trouxe, nenhum deles, né, fora o Vitor Roque, conseguiu realmente... O Facundo ficou longe de ser aquela peça que você queria, né? Tem um monte de contratação que o Palmeiras fez que você olha e fala assim, tá, e... mesmo o que foi gasto com o Sousa, um valor alto para um jogador que é reserva. Alto, os laterais também não são assim. O Kelvin é um jogador ok. O Giai também falha em vários momentos. Também, e o Palmeiras tem que pensar em substituição do Gustavo Gomes em algum momento. E não dá para chegar na final do campeonato da Libertadores e deixar o Gustavo Gomes de atacante nos minutos finais do jogo. Sim. Isso eu acho que é um meia-culpa que o Abel nunca fez, e eu nem sei se ele vai fazer, mas ele, ofensivamente, ele monta muito mal a equipe do Palmeiras. Bruno Fux também, foi outra contratação que fizeram que... ele é ok, até jogou de volante. Por empréstimo. As contratações dele, Facundo Torres, foi mais cara, Paulinho, Emiliano Martinez, o Emi Martinez, o Bruno Fux, Mikael, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Ramon Sousa, Kelvin, Carlos Miguel, né, o goleiro, e o Jefté. O GFT também, é verdade. O GFT foi mais na reta final. Mas acho que o grande problema do Abel é a falta dele de inventividade no ataque. O Palmeiras muitas vezes foi limitado quando tinha o Estevão, ainda tinha... Primeiro semestre era bola no Estevão. Exato, e o segundo semestre... Depois era ligação direta. Ligação direta, até bola pro Flávio Lopes. Muita gente ficou recuperando aí nos últimos tempos o Rogério Ceni dizendo que o Palmeiras... Não tinha que reclamar do campo ruim, eles não podem reclamar porque só joga com ligação direta. É melhor para eles. Mas esse ano o Palmeiras foi isso, a ligação direta, e depois o Vitor Roque e o Flávio Lopes tentando tirar ali alguma tabela até chegar ao gol. Então é muito pouco para um time que investe tanto, que tem um bom treinador, ele poderia fazer muito mais do que o que ele fez. Isso ele não fala, né? Não foi o ano, né? Foi o meio de campo do Palmeiras que deixou desenhar. O Palmeiras costuma contratar bem jogadores, porque são jogadores que estão no auge, não são estrelas. O Flamengo contrata estrelas. E às vezes estrelas decadentes ou com problemas extracampo. Tem avaliação ali errada, né? Então o Flamengo faz isso, mas o Flamengo joga fora depois o jogador ou pega outro, é normal. O Palmeiras investiu pesado esse ano, então não pode nem dizer que o investimento do Flamengo foi maior, ou porque o Botafogo ano passado teve um investimento absurdo também, ganhou o brasileiro comprando jogadores, né? E comprando jogadores nível europeu para emprestar para o Lyon, um modelo que acabou rapidamente. Então eu acho que o Palmeiras investiu muito e não teve retorno, né? Foram jogadores, eles dessa vez eu acho que eles pagaram mais do que deveriam para os jogadores que só cumprem. E faltou ali a criatividade. Eles apostaram muito, talvez, no Paulinho, né? Porque o Paulinho era um jogador que podia fazer a diferença. Acho que eles pensaram assim, ok, o Paulinho precisa de um tempo para se recuperar, mas a gente tem o Estevão até o meio do ano. Então a gente vai de Estevão até o meio do ano, depois eu vou ter o Paulinho. Não teve o Paulinho. E o Paulinho faria uma diferença brutal nesse time. Uma diferença brutal. Se encaixaria com perfeição no estilo de jogo do Abel também. E eu acho que eles não conseguiram... Tiveram que improvisar ali com Vitor Roque, Flávio Lopes para fazer alguma criatividade. Ou seja, botaram 2 caras mais brigadores e de movimentação, mas sem muita criatividade, sem muita essa capacidade de fazer algo diferente, né? Principalmente de criar jogadas. Eu acho que essa limitação não é só do Abel. Eu acho que tem a ver com o elenco. Um elenco que acabou por fazer apostas ruins e ficou sendo mal formado, né? A gente lançou também outras perguntas para os colegas, né? E eu acho que aqui também foi unânime, e acho que vai continuar unânime aqui, né? O técnico do ano é o Guanais, sem sombra de dúvida, já era o técnico da seleção. O craque do campeonato, o Arrascaeta, isso não se discute. E o sub-20 foi o Ryan, do Vasco. Acho que foi que já saiu que ele vai ser eleito no prêmio da CBF, também vai ser já dele, eu já li isso. Também, eles devem ter visto com a gente. Eles pegaram a nossa lista, CBF, vou falar pra você. Não, CBF, tudo bem, não tem problema nenhum. O que jogador cresceu também, hein? Eu gosto muito do Ryan, cresceu muito, porque eu assistia os jogos dele antes e pensava assim, um jogador voluntarioso, forte, né? Polêmicas vazias, por isso eu tenho uma certa birra e eu falo, pessoal, calma, porque tem hora que quer ganhar um destaque no jornal ou discutir.
quando o Corinthians enfrentou o Vasco lá em São Januário, o Corinthians ganhou e o Diniz deu uma bronca muito forte ali no Ryan, e o pessoal falou assim, onde já se viu fazer isso com o garoto é novo ainda, e essa bronca que você tá falando? E eu vi alguns jogadores que trabalharam com o Diniz e falaram assim, não, ele faz isso porque ele tem ali o elenco nas mãos dele, o pessoal tá junto com ele, né? Entende que a bronca passa do ponto, que foi o Tietê, mas ali o grupo sabe, ele nunca perde o vestiário por isso. Né? O Fluminense não, o Fluminense também, mas com o Diniz se perde pela insistência dele em alguma coisa que os caras não conseguem, mas não é pelo grupo. Não me lembro de ter jogador querendo derrubar o Diniz, né? Por mais que sempre existam jogadores, mas não teve um motim para derrubar. Teve no São Paulo, talvez, né? No São Paulo. Não, dos jogadores não. Acho não que era, não era do vestiário. Aquele ali o clima derreteu, aí não teve como, mas fora isso acho que não. O vestiário não é, o pessoal tava bem ali, os jogadores gostam. Ele é bem quisto, os jogadores gostam, o que não tava dando resultado. E aí, não sei se o Luciano e o Tietê gostam. Aliás, o Luciano foi levado pro São Paulo pelo Diniz. Foi o Diniz ali que sim, mas deu depois... e ele quis... Não, assim, tinha um relacionamento lá dentro, o pessoal tem essa questão. O Diniz cai porque os resultados não vêm. E o resultado não vem porque ele inventa da forma que ele vai jogar e não funciona. Né? Tem hora que não funciona. Quando funciona é maravilhoso, é lindo. Né? Mas quando não funciona é lindo pro outro lado. E aí a gente tem essa definição. Jogo do ano eu acho complicado. A gente não teve um jogo que foi... Aquele jogo, teve votação aqui, ó. Nós tivemos goleadas históricas, né? A do Flamengo sobre o Vitória. Foi o voto do Daniel, o Luiz Tavares. O Daniel e o Luiz Tavares votaram no 8-0 do Flamengo. O Carlos Ramos votou no 6-0 do Vasco sobre o Santos. Foi um absurdo esse jogo. No Morumbi foi um bom jogo. Esse jogo foi um absurdo. Foi um bom jogo pro Vasco, mas... só que são jogos de um time só, né? São partidos que são... Aí tem aqui o Segura votou no Botafogo 3, Mirassol 3, que esse foi um jogo eu gostei bastante. Tá 3-0 pro Botafogo e o Mirassol buscou empate. Foi um jogaço. Sim, mas me passou a impressão de que um time jogou em cada tempo. Mas foi. Entendeu? Foi exatamente isso. Faltou um jogo completo. Não foi um jogo espetacular. Faltou uma partida que você olhasse assim e falasse assim, nossa, tá no começo, o que vai rolar nesse jogo? Né? Ou é alguém que atropela e não tem jogo. E teve um Grenal, né? E teve o Grenal também, que foi o voto do Bica. O Bica votou no 3-2. Jogão também, porque foi um jogo de viradas também, né? Mas foi um jogo de viradas, muitos pênaltis também, né? Também. É muito... Eu não sei. E pausa e VAR. O jogo realmente não teve assim grande. Esse campeonato não teve grandes jogos. Teve grandes jogos, mas não teve o jogo, aquele jogo espetacular, aquele... Não teve aquele Palmeiras e Botafogo. Santos, eu acho que o Palmeiras e São Paulo poderia ser um jogo muito lembrado, mas não pelo motivo que ele foi lembrado. Acabou pelos motivos errados. Pelos motivos errados. O Palmeiras e Flamengo no Maracanã, que era a decisão, também já teve um jogo que eu tinha muita expectativa. Aí já vira polêmica e já muito isso aí. Eu acho que o Campeonato Brasileiro ele peca justamente por isso e é um produto que, sei lá, a CBF tem que conversar. Não é botar focinheira em treinador que vai falar, não é proibir o cara de falar, mas é valorização de produto. Né? Eu acho que tem que ter essa questão. Hoje em dia, hoje em dia não, desde que eu me conheço por gente, ninguém perde no futebol brasileiro. Todo mundo é roubado. O outro nunca é melhor. São raríssimas exceções de alguém fala assim, não, eles foram melhores. Sempre teve aquele lance lá, se a decisão do árbitro fosse outra... Esse ano acho que foi o cúmulo, né? Com o Abel perdeu completamente a noção da realidade, né? Quando ele reclama de um lance em que o time dele é beneficiado para dizer que a partir dali... que ele passou a ser prejudicado. Passou a ser prejudicado primeiro, porque ele não reclama... que não tinha que ser expulso. Que não era pênalti, que a arbitragem, que não tinha visto e não fala nada. De repente, quando convém, ele vira o discurso e fala assim, não, mas se tivesse marcado o pênalti, o goleiro teria defendido. Não, esse foi o auge. Esse foi o ápice do Abel. Esse foi provavelmente o momento mais estúpido, uma declaração mais bizonha e bizarra que eu vi um técnico fazer na história do futebol. Não é do futebol brasileiro, não, né? É ele dizer que o momento em que ele é beneficiado pela arbitragem é um momento complicou a vida deles. Que complicou a vida dele, né? É isso. Enfim, aí. Não há muito o que falar, né? Não há muito o que dizer, né? Não, é isso aí. Então, eu vou falar que não teve grandes jogos. Eu vou falar, sabe qual foi o melhor jogo pra mim? Foi o jogo que meu time ganhou. Então, eu vou pegar um clássico que meu time ganhou, porque é o meu time.
E eu acho, o futebol é engraçado, não é falar que não vivo de títulos, mas o título sempre foi um meio que anticlímax pra mim. Às vezes a gente cria uma expectativa e tá pensando muito no troféu, e quando vem é só aquela coisa de relaxar, ufa, ganhei. É só um alívio. E acabou, né? Mas você tem um time que ganha jogo, e é o final de semana. Né? Ganhar um clássico, isso aqui já vale mais do que o ano. A taça é legal, lógico que é. Eu queria que meu time fosse campeão, porque também representava que meu time tinha vencido mais jogos. Mas qualquer jogo do meu time é melhor. Eu não conto meu time jamais. Nem sob ameaça. Acho justo. Acho que a maioria das pessoas tem esse sentimento também. Acho que é justo. É justo. Que isso. Mas que era legal o mata-mata porque os jogos valiam. Se meu time, quando tinha o mata-mata, o campeonato começava em agosto, primeira semana de setembro você já sabia se seu time ia ter chance ou não. Se ele não ia ter, acabou o ano. Você ia ver, era um monte de jogos que não valia. Chegava em outubro, acabava. Você jogava agosto, setembro e outubro, porque aí já começava o mata-mata em novembro. Exato. E aí eram jogos dos outros times. Legal, mas não é do meu time. Eu prefiro ver o jogo do meu time. Mesmo que não valha nada. Com certeza. Fechamos então aqui? Fechamos. Agradecer a todos os colegas que mandaram aqui. O Bica, o Daniel, o Carlos Ramos, o Rian, o Segura. Muito obrigado a todos vocês. Massa, muito obrigado também. Obrigado, um abraço a todos. Pela presença. Boa sobrevivência aí, Massa. Só até que se portou bem. É isso, se comportou bem. Tô segurando aqui a tosse. A gente teve que cortar 5 vezes o programa, que ele tava quase desfalecendo. Mas tudo bem, você tá vendo esses cortezinhos aí, é só pra não ter Massa, o Internacional tá igual Massa nesse momento. Vamos ver quem que chega, quem que sobrevive pra segunda-feira. A torcida do Inter vai ficar brava. Não, a torcida do Inter tá brava com quem tem que ficar brava. Tá brava com quem devia estar brava, sim. Não é comigo. E a outra coisa, vocês estão torcendo contra. Eu gosto bastante quando mandam isso aqui também. Você tá torcendo contra, assim, é triste quebrar essas coisas, mas a minha torcida, assim como a sua torcida, ela não muda absolutamente nada. Exato. Nada. Esse é o prazer do torcer, né? Você pode torcer pra... Isso, e ela no final das contas não muda. Torçam não muda. Sem culpa. É isso aí, pode torcer. Você não torce errado. Claro que superstição é corretíssimo, zica invertida funciona e essa e lei mensagem, do ex, né? Lei do ex. São as coisas... Vide aí os 2 gols do Soteldo no Grêmio, né? Teve também, quem que fez agora recentemente gol? Teve mais uma outra lei do ex. Muito recente, agora esqueci quem que foi. Mas além do Soteldo, teve mais. Sempre tem. Todo jogo. Também no Brasil tem, todo mundo é ex, né? Então, fora isso. O Diego Souza era artilheiro do mundo, né? Porque ele ia fazer... Passou por todos os times, ele ia fazer gol em todos os times. Então, sempre lei do ex. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo o seu comentário com a sua seleção, o seu craque, treinador. Não gostou de alguma coisa, fale também pra gente. Deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal e até a semana que vem. Valeu, aquele abraço.